Diário de um Mago Morto capítulo 251. Depois que Yura saiu, Saul retornou à longa mesa e pegou a caneta para escrever mais algumas linhas. Ele relatou todo o incidente, desde o pedido de ajuda de Urai até Yura saindo sozinha. Ao largar a caneta, seus olhos brilharam. Naquela noite, sem saber se Yura retornaria repentinamente, Saul decidiu não ativar a formação mágica do reino mental. Em vez disso, escolheu o caminho mais confiável do estudo regular de magia. Mas mesmo depois de 2 dias, ainda não havia notícias de nada em comum da parte de Urai. Nem o mestre da torre havia vindo procurá-lo especificamente. Tudo estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Durante esses últimos dias, porém, algo mais começou a pesar na mente de Saul. A semente da malícia havia brotado. Depois que começasse a brotar, a incubação completa levaria apenas mais 1 ou 2 dias. O processo de eclosão estava progredindo muito mais rápido do que Kujin havia previsto. Agora, a única questão era, que tipo de maldição eclodiria? Qual seria sua função? Ainda assim, já que o diário demonstrou interesse na semente da malícia, o fruto resultante provavelmente deveria vir com alguma forma de explicação do diário. O pequeno Algai ficou fascinado pela semente da malícia. Mesmo com Saul alertando repetidamente para não comê-la, ele ainda adorava ficar circulando em volta dela o tempo todo. Agora que Saul tinha certeza de que a situação com Urai não afetaria pelo menos por enquanto, ele finalmente reiniciou a formação do reino mental que havia adiado por alguns dias. Ele havia preparado pigmentos mágicos especialmente adequados para o desenho de formações de elementos escuros, copiando todo o design de diagramas segmentados para o chão do armazém. Apenas transcrever e desenhar a formação levou a maior parte do dia. Depois, ele colocou cristais mágicos, um por um, nos nós mágicos. Agora, tudo o que restava era ele entrar e ativar a formação com sua própria energia. Como era sua primeira tentativa, Saul não modificou a formação de forma alguma, para evitar atrapalhar a forma como o reino mental se manifestaria. Todos os preparativos estavam completos. Só faltava Saul entrar na formação e ativá-la. Antes de começar, ele engoliu o suco extraído de uma fruta do som moído. Então, com uma pontada de dor no coração, engoliu uma dose de guarda do coração. Pouco antes de começar, Saul olhou para o diário em seu ombro esquerdo. Hoje, o diário estava subindo e descendo mais violentamente do que o normal, e o ritmo também estava mais rápido, quase como as batidas do seu próprio coração. Você também está animado? Saul lambeu os lábios ressecados e respirou fundo. Então ele fechou os olhos e acalmou seus pensamentos. Seu corpo espiritual começou a ressoar. A magia fluiu por seus braços e pernas, fluindo para a formação abaixo. Um por um, os cristais mágicos se iluminaram. Incontáveis correntes escuras pulsaram ao longo das linhas, entrelaçando-se e agitando-se, até despertarem toda a formação mágica. De repente, as paredes brancas flamejaram enquanto as chamas das velas subiam alto no ar. Línguas de fogo lamberam as paredes, deixando para trás marcas enegrecidas de queimadura. Atrás das fileiras de prateleiras pesadas, um cadáver após o outro girava lentamente. Seus pescoços rígidos estalavam e estalavam enquanto giravam. Depois que suas cabeças giraram 90 graus, as pálpebras se abriram, revelando pares de espaços negros sem fim. Mas Saul não teve tempo de se preocupar com as mudanças assustadoras ao seu redor. Em sua percepção, o espaço começou a tremer, o chão rachou, o teto desabou e fendas se abriram no ar. Olhares curiosos surgiram de cima, de baixo e de todos os lados, através da fenda espacial. Mesmo com os olhos fechados, Saul sentiu aquela sensação avassaladora de estar sendo observado, como se estivesse exposto e nu em um palco diante de uma multidão de milhares de pessoas. De repente, o tempo congelou. Depois de um longo suspiro, o som de vidro quebrando ecoou por todos os lados. Saul abriu os olhos. A paisagem desoladora diante dele se desfez e desapareceu, revelando uma escuridão profunda e sem sol por baixo. Ele piscou uma vez e os cacos espelhados ao seu redor se estilhaçaram novamente em névoa, espalhando-se nas sombras. Olhando ligeiramente para baixo, ele se viu em pé sobre uma enorme plataforma circular de pedra. A superfície estava inscrita com o padrão da formação do reino mental. Ele entrou com sucesso no reino mental. A primeira reação de Saul foi olhar para seu ombro esquerdo, mas o diário havia sumido. Seus pensamentos estremeceram em alarme, fazendo a plataforma de pedra abaixo dele tremer. Não entre em pânico. Mantenha calma, Saul insistiu consigo mesmo. Talvez tenha sido a fruta do som moído fazendo sua mágica, ou talvez sua própria segurança tenha sido suficiente. Mas o espaço ao redor dele finalmente se estabilizou e parou de tremer. Ele examinou os arredores, mas não encontrou nenhum sinal do diário. Mesmo quando sondou com seus sentidos mentais, não encontrou nenhum vestígio dele. Isso é diferente da última vez. Desta vez, Saul não entrou em pânico. Em vez disso, começou a analisar cuidadosamente as diferenças entre as duas entradas. Da última vez, não apenas minha alma estava presente na plataforma, mas também a de Morden e as inúmeras almas que ele havia devorado. Desta vez, a plataforma está completamente limpa. No mínimo, significa que ninguém mais está me espionando. Isso é bom. Saul abaixou a cabeça para se examinar e logo percebeu que sua aparência atual correspondia ao seu corpo físico no mundo exterior. Em outras palavras, sua forma de alma atual tinha a mesma pele cinza clara, a aparência de seu corpo depois de passar pela segunda rodada de transformação. Da última vez, no momento de crise, conectei-me ao diário e consegui fazê-lo aparecer na minha mão, mas não consegui abri-lo. Só consegui usá-lo como um tijolo.
Então, eu nunca realmente consegui controlar o diário naquela época. É por isso que eu não conseguia me conectar de verdade com ele nem usá-lo como base para mim. Então, o que ainda me falta? Embora Saul pudesse tentar repetir o processo da última vez e recuperar o diário novamente, de alguma forma, ele tinha a nítida sensação de que se fizesse isso, ainda seria apenas um tijolo em sua mão. De qualquer forma, não tenho pressa em lutar, então continuarei experimentando. Ele começou a mudar seu pensamento. Lá fora, posso controlar o diário facilmente, abrir qualquer página preta, até mesmo visualizar aquela misteriosa página dourada. Não há motivo para eu perder o acesso só por entrar no meu reino mental. O diário é algo que controlo através da minha mente. Então, será que o diário não reconhece esta versão da minha alma? Saul teve a vaga sensação de que estava perto de compreender a resposta. Olhou para as mãos, enquanto ondas de pensamento fervilhavam em sua mente. O reino mental é moldado pela consciência. Tudo que vejo é filtrado pela minha própria percepção, mas minha percepção nem sempre é 100% precisa. Então, ele levantou a cabeça e olhou para frente. Depois de algumas respirações, seu corpo começou a se mover. Seus braços e pernas se esticaram mais. Os ossos se alongaram. Os músculos engrossaram. Suas vestes e botas de aprendiz se transformaram em uma camisa branca de manga curta, calças cinzas e um par de sapatos sociais pretos, opacos e gastos. Num piscar de olhos, um espelho de meio corpo apareceu diante dele, refletindo sua aparência atual. Com certeza, era sua verdadeira forma. O mesmo jovem que acabará de se formar, cheio de ambição, ansioso para ascender no mundo e se tornar um vencedor na vida. Então está aí a versão de mim com a qual realmente me identifico, disse Saul com um sorriso irônico para seu reflexo no espelho. Não aquela que passou mais de uma década se esforçando, apenas para permanecer medíocre, um peixe salgado que fracassou e permaneceu salgado. Então o que eu temia naquela época, ao encarar a estante do espectro, não era eu mesmo, era aquele meu fracasso comum e banal. Mas não mais. Saul estendeu a mão e pegou um livro de capa dura, vermelho escuro, do ar aparentemente vazio. Na capa, 6 letras em relevo brilhavam fracamente. Diário do Mago Morto. Ele puxou o braço para trás, apoiando a lombada do livro nos dedos indicador, médio e anular, enquanto seu polegar abria a capa delicadamente. Foi fácil. Tão fácil quanto afastar o cabelo macio de uma garota. Se esta versão de mim, esta forma e mentalidade consegue acessar o diário, então isso significa que o diário do Mago Morto nunca foi uma herança que recebi deste corpo. Ele me escolheu desde o início. Se ignorássemos os cantos trêmulos da boca de Saul de pura excitação, então com o diário em mãos, ereto e sereno, ele realmente tinha a aparência de um mestre, profundo e confiante. Capítulo 252. Contudo, o sorriso presunçoso de Saul não durou muito. Quando ele abriu cuidadosamente a página de título e, sem surpresa, viu a primeira página dourada novamente, uma leve carranca surgiu em seu rosto. Esta página dourada ainda não está reagindo. Será que ainda não sou capaz de controlá-la? Saul tentou vários métodos, mas a página dourada não deu resposta alguma. Esqueça. Vamos dar uma olhada nas páginas seguintes, para ver se há alguma outra mudança no reino mental. Ele decidiu verificar a seção com as páginas brancas. Quando o diário lhe apareceu pela primeira vez, abria-se diretamente no meio, onde as palavras começavam a aparecer. Saul nunca tinha visto as páginas antes. Ele ficou um pouco curioso. Se as primeiras páginas brancas também tivessem conteúdo, elas poderiam registrar as experiências do antigo dono do diário? Mas quando ele virou cuidadosamente a primeira página, seus olhos, cheios de curiosidade e reverência, congelaram de repente. Outra página dourada? Saul olhou fixamente para a segunda página recém-aparecida. Ele tinha certeza de que, depois de ver a primeira página dourada, já que não conseguia entender sua utilidade naquele momento, ele havia se voltado para verificar a página meio preta recém-obtida. Durante essa virada, a página seguinte à dourada era claramente uma página branca comum. Então, de onde veio essa segunda página dourada? E quando ela apareceu no diário? Não só ainda não consegui descobrir para que servem as páginas douradas, como agora apareceu uma segunda do nada. Quando essa apareceu? Ele fechou os olhos, tentando se lembrar do uso recente do diário. Eu não estava prestando muita atenção às páginas do diário ultimamente. Então talvez esta segunda página tenha aparecido há um tempo e eu simplesmente não tenha percebido. Mas a página dourada é tão misteriosa, não pode ter aparecido sozinha. Saul tentou se lembrar da cena em que viu a página dourada pela primeira vez. A tempestade da alma, o oceano profundo que apareceu enquanto ele estava inconsciente, o sol enorme acima de sua cabeça que podia ser atravessado. Apesar de todas essas visões estranhas, o verdadeiro núcleo era aquele homem perturbado, Vitor. Não é o Vitor. Quase esqueci o nome dele. Saul esfregou a testa. É Kismet. É isso mesmo, Saul de repente se lembrou de algo que ele não tinha prestado muita atenção e que até mesmo o mestre da torre tinha ignorado. Aquele cara uma vez me enviou uma carta. Aquela carta nebulosa e enigmática desapareceu completamente depois que Saul a leu. O aparecimento da primeira página dourada estava definitivamente relacionado ao Kismet. Esta segunda provavelmente também. Saul achou muito provável que a segunda página dourada também fosse obra de Kismet. Depois que recebi a primeira página dourada, a atitude daquele cara pareceu mudar um pouco. Com essa suspeita, Saul imediatamente começou a se lembrar de detalhes relacionados a Kismet.
Então aquela carta que ele mandou depois não foi só para me provocar? Se ele realmente mandou a segunda página, então provavelmente sabe da existência do diário. Ainda sei muito pouco sobre ele. É melhor não entrar em contato por enquanto. Embora a segunda página pudesse ter vindo de Kisme, Saul ainda não tinha certeza das intenções do homem. Mas pensando em como o sujeito sempre orquestrava mortes pelas mãos de outros, Saul sabia que precisava ter cuidado. Quem sabia que tipo de esquema oculto poderia estar por trás desse presente? Deixando de lado os possíveis motivos de Kisme por enquanto, Saul continuou examinando as duas páginas douradas. Ele as puxou delicadamente. A textura era a mesma de quando as tocará pela primeira vez na superfície do oceano, lisa e macia como a pele de um bebê. Mas por mais que Saul se esforçasse, não conseguia deixar uma única marca nas páginas. E a encadernação entre as páginas e o diário era impecável, como se o diário sempre tivesse incluído essas duas folhas douradas. Ah, não faço a mínima ideia. Mas pensando bem, mesmo que essa coisa se chame diário, toda a escrita aparece sozinha, eu nunca escrevi uma palavra. Se um dia eu pudesse escrever nele, não seria capaz de controlar a vida e a morte das pessoas? Saul começou a sonhar acordado um pouco para acalmar sua frustração. Diário do Mago Morto. Será que é porque ainda não sou um mago morto? Ou será que me falta uma caneta que possa marcá-lo? Ele balançou a cabeça e finalmente desistiu. Virou a página novamente, a próxima era de fato uma página em branco. Embora as páginas douradas fossem claramente mais valiosas que as brancas, elas também significavam incontrolabilidade e acontecimentos mais inesperados. A página branca a seguir realmente tinha palavras. E essas eram palavras que Saul nunca tinha visto antes, enquanto virava as páginas. Talvez o diário os tivesse escondido dele deliberadamente antes. Mas estranhamente, Saul não conseguiu reconhecer nenhum desses personagens. Ainda assim, pelo layout e formatação, parecia exatamente com as entradas do diário que ele tinha visto antes. Ele folheou as páginas rapidamente. A maior parte do texto que se seguia também estava ilegível. Mais do que isso, alguns dos personagens pareciam muito estranhos, e quando ele olhava para eles, ele tinha a leve sensação de que havia pessoas andando por perto. Mas quando ele parou de ler e olhou para cima, aquelas figuras ambulantes desapareceram. Saul abaixou a cabeça novamente. Desta vez, em vez de olhar fixamente para os caracteres da página em branco, ele os folheou rapidamente. Aproximadamente a cada poucas páginas, o roteiro do diário mudava. Se cada tipo de escrita correspondesse a um antigo dono de diário, então este diário teria passado por muitas mãos. Além disso, Saul também notou. A última página de cada seção do roteiro sempre tinha apenas uma frase muito curta. Estranhamente, quando ele olhava para aquelas frases curtas, ele conseguia de alguma forma adivinhar seu significado instintivamente. Você está morto. Parece que os antigos donos do Diário do Mago Morto não tiveram exatamente bons fins. Por fim, ele virou para a primeira página de suas próprias entradas. Este Diário do Mago Morto colocou Saul em um novo caminho, mas também o arrastou para complicações mais profundas. Ele continuou virando. E virando. Pelo menos algo para se orgulhar. Até agora, o número combinado de páginas usadas pelos antigos donos nem chega perto do meu. Nenhum deles fez experimentos. Ou nem eram bruxos para começo de conversa. Ele virou para a última página. Era o aviso do diário sobre a semente da malícia. Mas quando Saul tentou virar mais, descobriu que, apesar da pilha aparentemente grossa de páginas brancas restantes, todas elas passaram de uma vez. E o que apareceu diante dele foram páginas pretas. Era como se o diário não quisesse que Saul soubesse quantas páginas em branco ainda havia. Ou talvez as páginas em branco não tivessem fim. Cada página preta representa a alma de uma pessoa. Este é o meu reino mental, mas as páginas pretas não se transformaram em formas humanas como as almas que Morden absorveu. O diário deve ter alterado suas formas. Mas se o diário pode absorver as almas de outras pessoas e transformá-las em páginas negras, então ele deve consumir energia da alma no processo. Esse processo poderia ser revertido? Enquanto pensava nisso, Saul pegou uma das páginas pretas. Ele imaginou que poderia tentar isso com a página de Herman. Ele começou dizendo silenciosamente em seu coração: restaure Herman à sua forma de alma original, mas o diário não respondeu. Então Saul tentou canalizar sua energia mental para acomodar a página negra. Ainda nada. Ele franziu a testa. Este é o reino mental, e usar a minha mente ainda não funciona. Se eu sou a própria consciência então. Ele deu um leve puxão na página, e a página preta se rasgou em sua mão perfeitamente inteira. Então a página começou a esquentar um pouco, e o feedback mental para o cérebro de Saul começou a ficar irregular. Parecia um balão prestes a estourar. Saul imediatamente jogou a página fora. Ele pousou na plataforma de pedra e em um instante expandiu-se, ficando mais longo e maior, e sua aparência externa ganhou cores vibrantes. Em apenas algumas respirações, a página preta se transformou na forma de Herman. Capítulo 253. Este Herman parecia exatamente o mesmo que tinham visto no Vale da Mão Pendurada. Seu corpo, assim como suas roupas, era quase transparente. Era possível ver facilmente através dele a plataforma de pedra do outro lado. Ele parecia um pouco burro também, completamente diferente do Herman vivo em temperamento. Herman? Saul chamou seu nome. Herman respondeu ao seu nome, mas apenas com um olhar vazio na direção de Saul. Embora ele ainda tenha alguma consciência, ela já está extremamente fraca, quase completamente dissipada. Então é exatamente como eu pensava.
Se eu tivesse continuado falando com a página preta com a consciência do Herman naquela época, ela teria desaparecido assim como a do Bill. Olhando para o cadáver ambulante que era Herman, Saul pensou na outra página. Ele rapidamente rasgou a segunda página preta. Assim que a página tocou o chão, ela se transformou em Morden. Mas a aparência de Morden era ainda mais estranha. Ele também era quase transparente, apenas um pouco mais sólido que Herman, claramente à beira de ficar sem energia e desaparecer. Mas o que realmente chocou Saul foi seu corpo. A metade superior de Morden parecia normal, mas a metade inferior tinha 5 pernas humanas. Cada perna tinha uma espessura e tamanho diferente, claramente tirado de pessoas diferentes. Mestre Morden? Saul perguntou timidamente. Morden pareceu atordoado por um momento, mas logo recobrou a consciência. Olhando para Saul, disse com certa surpresa: Você? Você é Saul? Então era você. Ele reconheceu o garoto que um dia fora possuído por ele. Mas após um breve momento de espanto, não pareceu zangado. Embora eu estivesse me comunicando com você naquela época, minha consciência estava confusa. Não me lembrava de ter morrido, nem da experiência de me transformar em um espectro. Morden olhou para sua mão. Mesmo agora, posso sentir que estou sendo controlado, apenas me foi concedido um momento de liberdade mental. Ele olhou para Saul, com os olhos cheios de uma emoção complexa. Então, de repente, mudou a maneira como se dirigia a ele. Seu poder é ainda mais forte do que eu imaginava. Sou apenas um aprendiz de segunda patente no momento. Não sou tão forte quanto você pensa. Saul não deu mais detalhes. Era melhor guardar o conteúdo do diário para si. Vendo que Saul não queria dizer mais nada, Morden não se intrometeu. Afinal, ele estava à mercê de outra pessoa, viver ou morrer dependia inteiramente da vontade de Saul. Morden fez um esforço deliberado para esconder o medo em seu coração. Ele nem queria considerar a possibilidade. Se o poder de Saul não tinha limites, ele poderia controlar todas as almas. O que isso faria dele? Senhor da Morte? Ou, para usar o termo ignorante que um leigo diria, Deus da Morte? No momento em que esse pensamento surgiu, Morden imediatamente sentiu sua condição se desestabilizando. As luzes silenciosas e estreladas ao redor da plataforma de pedra de repente explodiram com uma pressão avassaladora de medo. Essa pressão rapidamente se tornou palpável, fazendo Morden sentir como se seus órgãos internos estivessem prestes a ser esmagados. Saul estreitou os olhos quando o rosto de Morden se contorceu naquele breve instante. Mestre Morden? Morden estremeceu violentamente, como se tivesse sido tirado de um pesadelo, e imediatamente reprimiu seus pensamentos. Agora ele entendia, aquele não era um mundo comum. Até mesmo um pensamento isolado podia evocar um terror indizível. Estou um pouco mais lúcido agora do que antes. Precisa que eu faça alguma coisa? Perguntou Morden, parecendo um pouco nervoso. Por enquanto não. Saul sorriu e abaixou a cabeça, arrancando a página que pertencia a Ageu. A Ageu se materializou ainda mais rápido que Morden. Quanto mais clara for a consciência, mais rápido eles se manifestam, concluiu Saul mentalmente. Assim que Ageu apareceu, ele não falou imediatamente. Em vez disso, observou cuidadosamente os arredores. Olhando para a enorme plataforma de pedra sob seus pés, o vazio escuro como breu e as fontes de luz que pareciam estrelas dentro dela. Ele não conseguiu esconder seu espanto. Este é o lado do mundo? O lado do mundo? O coração de Saul se agitou. Ele já ouvira Billy mencionar esse termo antes, mas parecia estar relacionado aos elfos. Ao ouvir a voz de Saul, Ageu virou-se imediatamente e curvou-se respeitosamente. Perdoe minha grosseria, mestre. Ele notou que seu próprio corpo era semi-transparente, enquanto o de Saul parecia totalmente sólido e realista. Como um mago de segunda classe com séculos de experiência de vida, e que já foi bibliotecário de longa data da família Gorsa, ele entendeu instantaneamente sua situação atual. Ele nem ousava pensar em rebelião, apesar de sua mobilidade temporária. Porque ele sabia muito bem que às vezes quanto mais liberdade alguém parecia ter, mais apertadas as algemas invisíveis se tornavam. Quando Ageu viu o velho de 5 pernas ao lado de Saul, ele imediatamente ficou cauteloso e se moveu para a frente de Saul, posicionando-se mais perto do que Morden. Mestre, estes são os corpos de alma que o Senhor subjugou? Mestre? Saul ainda não dissera uma palavra, mas Morden foi o primeiro a responder. De fato, eu também deveria chamá-lo de mestre. Ele não se importou com a disparidade de força entre eles e respeitosamente abaixou a cabeça. Então o atordoado Herman, parado ao lado, de repente seguiu o exemplo e disse, Mestre. Saul abriu a boca, pretendendo inicialmente dizer que o título não era necessário, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não havia necessidade de corrigi-los. Deixe-os imaginar o que quiserem. Por sua experiência de vida passada, ele sabia que a autossugestão era a coisa mais assustadora de todas. Ageu e Morden, os dois mais conscientes, encontraram o olhar. Uma faísca sutil surgiu entre eles. Percebendo isso, os lábios de Saul se curvaram levemente para cima e ele pensou, mestre não está errado. Afinal, a sobrevivência ou a ruína deles está na palma da minha mão. Ignorando a rivalidade silenciosa entre os dois ao seu lado, Saul se virou para Herman, que tinha o olhar vazio. Tenho um mau pressentimento de que se eu não fizer nada agora, ele vai embora antes que eu tenha a chance de perguntar qualquer coisa. Parecia que uma alma humanoide também consumia energia. Herman estava ainda mais transparente agora do que quando apareceu pela primeira vez. Suas mãos eram quase invisíveis.
E só de dizer aquela única palavra antes, seu corpo já começava a mostrar sinais de colapso. No reino mental, quando um corpo de consciência ficava sem energia, ele se desintegrava em fragmentos semelhantes à neve, flutuando no vazio estrelado sem fim ou sendo absorvidos pelo diário. Vamos ver se consigo ajudar o Herman a repor as energias. Ele pode ser a cobaia. Não vou me sentir mal se ele desaparecer. Saul caminhou em direção a Herman. Os dois corpos de alma atrás dele o seguiram rapidamente. Agora parecia muito com uma procissão de mestres. Em pé diante de Herman, Saul ergueu a mão direita. Neste reino mental, minhas ações refletem diretamente minhas intenções mentais. Então, se eu quiser transmitir energia para Herman, eu simplesmente faço. Sua mão direita de repente amoleceu e se deformou. Num piscar de olhos, ela se transformou em um tentáculo de polvo. Mas o atordoado Herman, ao ver o tentáculo de Saul, ficou mortalmente pálido, apesar de ser translúcido, e todo seu corpo tremia violentamente. Seu medo instintivo fez Saul parar imediatamente. Isso não está certo. Saul retraiu o tentáculo. Na minha cabeça, tentáculos são usados para devorar. Se eu fizer contato com Herman assim, posso acabar comendo por engano. Ele precisava de outro método. Se eu posso me transformar em um polvo para absorção acelerada, então eu deveria ser capaz de assumir outras formas para a transmissão de energia. Mas que forma representa dar energia aos outros? Ela precisa estar alinhada com a minha compreensão, caso contrário, posso obter um efeito incompatível. O primeiro pensamento de Saul foi uma bateria ou gerador, mas esses dispositivos eram muito complexos em estrutura. Ele não conseguiria transformá-los apenas com a imaginação. Fornecendo energia para outra pessoa, salvando Herman, Saul mergulhou em pensamentos. Atrás dele, Ageu e Morden olhavam para Herman, que estava prestes a desaparecer, com expressões ansiosas, sem ousar interromper a linha de pensamento de Saul. De repente, Saul estendeu o braço e quando o estendeu novamente, a ponta havia se transformado em uma seriga. Dentro da seriga brilhavam partículas de luz estelar, girando como flocos de neve ao vento. A ponta da agulha havia se contraído e se transformado em uma ponta fina e fina. Observando o braço de Saul se transformar duas vezes, Morden e Ageu trocaram um olhar, com os corações em turbulência. O mestre pode alterar a forma de sua alma à vontade, ele não teme alienação ou contaminação. Junto com a descrença veio um medo profundo que dominou a alma. Ageu olhou curiosamente para a metade inferior de 5 patas de Morden, mas Morden apenas ofereceu um sorriso amargo e balançou a cabeça, indicando que seu caso era completamente diferente. Capítulo 254. Saul não prestou atenção ao choque nos rostos dos dois que estavam atrás dele. Ele levantou o braço e enfiou a ponta da seriga diretamente na nuca do atordoado Herman. A luz das estrelas e os flocos de neve avançaram em direção à agulha, inundando o corpo-alma de Herman. Num piscar de olhos, a alma de Herman começou a se solidificar a uma velocidade visível a olho nu, enquanto a luz das estrelas no braço de Saul gradualmente diminuía. A infusão de energia foi incrivelmente direta e visual, logo, a condição de Herman ultrapassou a de Morden, a transparência de seu corpo quase alcançando o nível de Ageu. Seu estado mental também estava se recuperando e sua consciência estava claramente retornando à clareza. Herman balançou a cabeça, finalmente conseguindo ver claramente a pessoa à sua frente. No segundo seguinte, com um baque, ele caiu de joelhos. Embora sua mente estivesse confusa há poucos momentos, ele vagamente sentiu que o homem à sua frente poderia decidir sua vida ou morte à vontade. E ele não tinha forças para resistir. Mestre! Seguindo aquela leve impressão deixada pelo caos, Herman gritou em desespero. No momento em que Herman pronunciou aquela palavra, mestre, Saul de repente sentiu um novo tipo de conexão se formar entre eles. Antes, seu controle e comunicação com Herman eram feitos exclusivamente através do diário. Mas agora, ele podia sentir diretamente a presença de Herman. E na consciência de Herman, uma marca pertencente a Saul havia sido deixada para trás. Se um dia Herman o enfurecesse, Saul precisaria apenas de um único pensamento para apagá-lo da existência. Esse controle absoluto sobre a vida e a morte de outra pessoa de repente fez Saul entender a linha escrita na primeira página do diário. Dominar a morte é dominar o destino. Saul retirou a agulha da nuca de Herman, mas a conexão entre eles permaneceu intacta. Não era mais um vínculo físico ou mental, mas algo mais parecido com karma. Levante-se, Saul estalou o pulso, sentindo que não havia gasto muita energia. Para uma alma pura como Herman, não era necessário muito poder. Herman curvou-se profundamente novamente antes de finalmente se levantar do chão. Saul virou-se para Morden e Ageu. Qual de vocês é o próximo? Morden e Ageu não tinham certeza do que Herman tinha acabado de passar, mas podiam ver claramente que ele havia se rendido completamente. O novo braço direito de Saul não salvou apenas Herman, mas pareceu ter infundido algo nele. Mas agora, mesmo que temessem o que quer que estivesse dentro do braço de Saul, nem Ageu nem Morden podiam se dar ao luxo de recusar. Recusa significava morte. E nenhum deles queria morrer. Durante um breve momento de silêncio, a mente de Ageu já havia passado por inúmeros pensamentos. Se eu aceitar a infusão de energia de Saul, talvez eu nunca mais recupere minha liberdade. Apesar disso, ele se adiantou diante de Morden. Mas se eu realmente o reconhecer como meu mestre, isso pode não ser ruim. Sem mencionar o livro estranho que Saul segurava.
Só a habilidade de Saul de alterar casualmente sua forma dentro do reino mental era o suficiente para deixá-lo completamente surpreso. No mundo bruxo, a instabilidade mental era a principal causa de contaminação. É por isso que, embora os bruxos estivessem sempre fazendo experimentos em seus corpos físicos, todos se esforçavam para manter a estabilidade mental. Quem foi o último a mexer com a própria forma de alma? Os olhos de Ageu arderam enquanto ele encarava Saul. Assim, aqueles elfos que se ferraram até o esquecimento. Ele deu mais um passo à frente, preparando-se para falar, quando de repente... Baque, 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 baque. 5 pancadas rápidas ecoaram ao lado dele. Ele se virou e viu Morden cair de joelhos bem onde estava. Devido à determinação com que ele se ajoelhou e ao fato de suas 5 pernas não estarem muito coordenadas, o som se repetiu várias vezes enquanto ele batia no chão. Mestre, por favor, conceda-me sua bênção. Essa palavra, bênção, soava muito mais digna do que infusão de energia. Esse cara fala como um intelectual erudito, e sua pele é mais grossa que uma parede. A boca de Ageu se contraiu, aquele garoto idiota se ajoelhando e chamando de mestre era uma coisa, mas você também? Como ele chegou um passo tarde demais e sua atitude não foi tão sincera, Ageu nunca se ajoelhou nem chamou Saul de mestre. Ele foi a última consciência da alma a receber energia de Saul. Mas Saul não se importou. Ele percebeu que, embora Morden também o chamasse de mestre, faltava-lhe a sinceridade que Herman havia demonstrado. Ainda assim, não importava. Saul havia estabelecido com sucesso uma conexão com Morden. No momento em que esse vínculo se formou, ele sentiu manchas de caos e manchas negras na mente de Morden, como um mofo crescendo no pão. Talvez essas sejam as partes corrompidas de Morden, pensou Saul, mas não agiu precipitadamente. Até eu saber se remover essas manchas negras irá prejudicá-lo, é melhor não perder tempo. Se eu acidentalmente o eliminar, será um desastre. Saul decidiu observar por um tempo. Quanto a não estabelecer uma conexão com Ageu, não havia pressa. Funcionou perfeitamente. Ageu poderia servir como um grupo de controle contra os outros dois, permitindo que Saul estudasse como diferentes consciências da alma respondiam e quanto tempo permaneciam no reino mental. Saul olhou para o diário em sua mão, sabendo que aquele poder especial ainda vinha dele. Infelizmente, mesmo controlando a alma de Herman e Morden, ele ainda não havia dominado verdadeiramente o diário. Minha conexão com ele está definitivamente mais forte agora. Mas se eu quiser transformá-lo em um verdadeiro localizador, provavelmente precisarei retornar ao reino mental mais algumas vezes. Saul já havia começado a sentir flutuações emocionais. Um sinal de que sua forma de alma estava começando a se desestabilizar. Não posso ficar aqui muito mais tempo. Saul olhou rapidamente para a última página preta. Ou melhor, 2/3 de um. Esses 2/3 de uma página eram algo que Saul havia aprendido na mansão Ralph. Talvez por ter sido danificada desde o início, a alma desta página incompleta nunca falou. Posso arrancar esta também? Saul estendeu a mão e tentou arrancar a página. Não houve resistência, ele facilmente rasgou a meia página e a jogou no chão. No momento em que pousou, a página preta sofreu mudanças violentas. Quando Morden e os outros deixaram de ser páginas e se transformaram em formas humanas, foi como derreter gelo e neve, rápido mas suave. Este, porém, era totalmente diferente. Assim que atingiu o chão, explodiu como uma bomba, causando uma enorme comoção. Em segundos, formou-se a forma de uma mulher, ou melhor, metade de uma. Porque essa mulher não tinha parte inferior do corpo. Ela foi cortada na cintura, com o que pareciam ser pedaços de órgãos internos ainda pendurados no corte. A mulher tinha 2 braços finos e ossudos, e dedos longos e afiados como navalhas. Seus membros se curvavam como pernas de aranha, sustentando sua pequena estrutura. Seus cabelos castanho-avermelhados grudavam em seu rosto como se estivessem encharcados de sangue, e entre os fios aparecia um par de olhos mostrando apenas a parte branca. Mestre, tenha cuidado. Essa é uma alma que já foi completamente corrompida e mutada. Morden rapidamente alertou Saul. Saul assentiu. Eu vejo. Com certeza, no momento em que a transformação daquela meia-mulher terminou, seus braços se contraíram e ela saltou do chão, investindo direto contra Saul. Ela estava tentando atacar ativamente seu mestre. Saul levantou a mão num piscar de olhos e a empurrou para o outro lado da plataforma. A mulher caiu no chão, quicou como uma bola de borracha e voltou a agarrá-lo. Uma alma corrompida sem chance de domar, hein? Então, para que ela me serve? Saul franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação. Ao mesmo tempo, um calafrio violento e frio começou a surgir dentro dele, como gelo se formando sobre sua alma. Dentro do reino mental, a plataforma circular de pedra começou a tremer. Rachaduras abriram caminho no chão e a luz das estrelas ao redor começou a tremeluzir intensamente. As outras 3 consciências da alma também notaram a mudança. Assim que a luz das estrelas começou a pulsar, todos sentiram uma sensação avassaladora de aniquilação iminente. Mesmo assim, aquela mulher sem corpo ainda teve forças para atacar Saul novamente. Ao vê-la se levantar de repente após ser chutada, o braço de Saul ficou turvo por um momento, e então reapareceu como um tentáculo parecido com um polvo. Quando ela saltou no ar, ele lançou o tentáculo como um chicote. O apêndice ágil enrolou-se em volta do corpo dela e a jogou com força no chão. Capítulo 255. A mulher seminua com braços e dedos de aranha caiu de cara no chão, emitindo um estrondo tremendo. Uma fissura enorme abriu-se na plataforma de pedra, sacudindo-a ainda mais violentamente.
A monstruosidade seminua cessou todo o movimento, aparentemente despedaçada. No entanto, como ela era uma entidade espiritual, não havia nenhuma cena grotesca de carne e osso. No mundo real, essa mulher poderia ser assustadora, mas na mente de Saul, lidar com ela era moleza. As 3 almas conscientes próximas, observando de lado, estremeceram simultaneamente, como se fossem elas que tinham acabado de ser jogadas contra a laje de pedra e se espatifado. Tendo suprimido a consciência da alma agora completamente corrompida, a expressão de Saul permaneceu sombria. Uma fina camada de gelo branco subiu lentamente por sua pele, ecoando a loucura que gradualmente tomava conta de seus olhos. Não muito longe, Morden sentiu que algo estava errado e imediatamente gritou: "Mestre, por favor, acalme-se. Seu estado atual não está certo." Saul imediatamente voltou seu olhar para Morden. O frio em seus olhos provocou um arrepio na espinha deste. Mas essa frieza rapidamente desapareceu, restaurando um leve traço de calor. Saul piscou uma vez, forçando-se a não se deixar levar pela raiva. O suco da fruta do som moído não é forte o suficiente. Confiar apenas na minha força de vontade para ficar aqui é muito arriscado. A qualquer momento, posso perder o controle. Devo sair por enquanto e continuar estudando essa alma incontrolável da próxima vez. Com esse pensamento em mente, Saul levantou o diário em sua mão. A mulher seminua que acabará de aparecer foi novamente reduzida a uma página preta e esfarrapada, voando de volta para o diário. Só que agora a página estava menor do que antes, provavelmente porque Saul havia consumido parte da energia dela durante o ataque dos tentáculos. Saul olhou novamente para os 3 restantes. Os 3 entenderam imediatamente, transformando-se em raios de luz negra e retornando ao diário, tornando-se páginas pretas novamente. A plataforma de pedra sob seus pés se estabilizou novamente, mas a luz das estrelas ao redor deles continuou a piscar rapidamente. Aquela luz estelar cada vez mais se assemelhava a inúmeros pares de olhos, piscando furiosamente, como se tentassem transmitir algum tipo de mensagem. O céu estrelado que deixava a outra alma consciente inquieta, no entanto, parecia um céu sereno e maravilhoso para Saul. Contemplá-lo o enchia de alegria e calma. Se não fosse pelo risco de mudanças emocionais extremas na forma da alma, Saul não se importaria em ficar mais um pouco. Ele apertou os dedos com um estalo fechando o diário e fechou os olhos para sair do reino mental. Assim que ele abriu os olhos novamente, os cristais mágicos fixados na formação sob seus pés se quebraram instantaneamente. E até mesmo a formação mágica que ele havia desenhado meticulosamente entrou em combustão e se destruiu no local. Saul desviou rapidamente das chamas com alguns movimentos rápidos, saltando para fora da formação. Desta vez a formação foi seriamente danificada. Será que fui muito bruto por dentro? Não pode continuar assim, preciso encontrar um jeito de reforçar a formação. Depois de deixar o reino mental, o frenesi irritado de momentos antes se dispersou, e Saul gradualmente retornou a um estado de calma. Parece que para entrar no reino mental repetidamente, preciso preparar poções suficientes para estabilizar a consciência ou suprimir emoções. A fruta do som moído funciona, mas não me resta muito dela e não dura muito. Quase perdi o controle de novo agora mesmo. Saul decidiu refinar uma grande quantidade de Grinding Sound Fruit para extrair sua essência e prolongar seus efeitos, enquanto também continuava sua busca por substitutos de alta qualidade. Mas no momento não tenho pistas sobre alternativas adequadas de alta qualidade. É melhor eu coletar mais frutas do som moído. Essa é a opção mais confiável. Tenho quase certeza de que o Billy não tem mais nenhuma. Talvez eu possa ir para a vila de Green Sail. Mesmo tendo sido saqueada por bárbaros, ainda deve haver sementes ou algum estoque. Aquele último aprendiz errante que apareceu parecia bem confiável. Ele deveria estar se esforçando ao máximo para restaurar os campos de Grinding Sound. Saul coçou o queixo, preparando-se para pegar ferramentas de limpeza e lidar com a bagunça no chão, mas se assustou no momento em que se virou. Entre as prateleiras altas atrás de Saul, dezenas de cadáveres estavam subitamente em pé. Diferentemente de antes, seus olhos fundos estavam todos arregalados, fixos diretamente em Saul. O mais próximo dele era o cadáver de Herman. Aquele cadáver embelezado estava pressionado firmemente contra a borda de uma prateleira, aparentemente se esforçando para ultrapassar um limite invisível. De dentro de suas órbitas oculares profundas e sem fundo, Saul parecia ouvir uma voz sem fim. Ajude-me, ajude-me, ajude-me. Herman? Saul deu um passo para trás, um pé de cada vez, até que suas costas bateram na bancada do laboratório. Ele moveu silenciosamente uma das mãos para trás, tateando as gavetas. Enquanto o cadáver de Herman falava, os outros cadáveres também começaram a emitir vozes através de seus olhos vazios. Alguns, como Herman, gritavam por socorro. Outros pareciam estar conversando, embora as vozes estivessem tão distorcidas que era impossível distinguir qualquer palavra com clareza. Saul não tentou ouvir os detalhes. À medida que as vozes ficavam mais altas e caóticas, os corpos começaram a se mover novamente. Como eles apareceram de repente no corredor do lado de fora do portão de bronze, e Saul nunca os viu se mover, ele presumiu que eles eram como Gorsa, capazes de movimento instantâneo. Hoje ele finalmente viu a verdade. Eles não estavam se teletransportando, eles se moviam como pessoas normais. Mas enquanto se moviam, eles deixavam para trás camadas e mais camadas de imagens residuais sobrepostas, como se várias versões deles estivessem caminhando simultaneamente.
Isso criava uma ilusão visual. Se alguém não os observasse diretamente, era muito fácil ignorar sua presença. Então, quando as pessoas saíam dessa, elas se viam de repente cercadas por figuras aterrorizantes. Saul abriu a gaveta silenciosamente e sentiu um objeto cilíndrico lá dentro. Ele se moveu lentamente, tomando cuidado para não provocar a horda de cadáveres. Pouco a pouco, Saul foi colocando o item na sua frente. Era uma vela vermelha feita com seu próprio sangue. Com o aparecimento da vela, a horda de cadáveres, antes inquieta e barulhenta, se acalmou instantaneamente. Saul acelerou um pouco, pegou um isqueiro na gaveta e acendeu a vela. Os cadáveres à sua frente gradualmente fecharam os olhos, e à medida que os vazios negros se fechavam, os gritos de socorro desapareciam completamente. Só então Saul ergueu a vela e se aproximou lentamente dos cadáveres. Ele caminhou direto até Herman. O cadáver não fez mais nada. Seu rosto permaneceu apontado para a vela na mão de Saul. Saul colocou a vela no chão a uma curta distância da horda de cadáveres e quando viu todos os cadáveres abaixarem a cabeça, começou a recuar lentamente. Verifiquei várias vezes, não há almas nos corpos, e ainda assim eles têm alguma forma de consciência e podem agir por conta própria. Será que o corpo físico retém alguma forma de consciência? Mas então por que eles estão pedindo ajuda? E de onde essas vozes realmente vêm? Um termo surgiu na mente de Saul, o Interlayer. A Torre do Mago tinha 22 andares, mas também uma camada entre eles onde nenhuma pessoa viva poderia existir. A camada intermediária que cercava o cofre de armazenamento era um espaço escuro cheio de olhos. Naquele lugar, a alma de Saul sofreria queimaduras e duraria apenas alguns segundos. E do lado de fora da porta de bronze do cofre, havia outra camada intermediária. Saul especulou que seria a entrada para a camada intermediária. Aquelas mãos longas, esguias e delicadas eram guardiãs e predadoras famintas por almas. Os atacantes mais fracos provavelmente eram aqueles canos conectados às velas. Embora suas bocas fossem extremamente dolorosas, elas tinham um poder de combate lamentável. Mesmo que alguém caísse acidentalmente, ainda havia uma chance de contra-atacar. Por essa lógica, a camada intermediária já continha olhos, bocas e mãos, como se tivesse desmembrado um grupo de almas humanas. Então, e o resto dessas almas? Almas desmembradas, ainda sentiriam dor? Capítulo 256. Saul não tinha ideia de como Gorsa conseguiu dividir as almas de tantas pessoas. Usando o diário, ele também podia coletar a consciência e a energia da alma das pessoas, mas ele estava apenas operando a ferramenta. Ele não tinha nenhuma compreensão dos princípios subjacentes. Além disso, a julgar pelo comportamento de Morden e dos outros, não parecia doloroso ler o diário. No mínimo, eles não gritaram por ajuda e suas consciências permaneceram limpas. Eles conseguiam se comunicar muito bem. A partir disso, parecia que o método do diário era muito superior ao do mestre da torre. Ao ver o enxame de cadáveres acalmado pela vela vermelha, Saul finalmente relaxou. Mas então ele percebeu que provavelmente não deveria mais construir o reino mental dentro do depósito. E se da próxima vez ele ficasse muito tempo na plataforma de reunião, esses cadáveres perderiam o controle e o atacariam. A vela vermelha ainda seria capaz de acalmar o enxame de cadáveres em erupção? Depois que a vela vermelha se apagou e o enxame de cadáveres retornou às suas posições originais, a crise acabou, e Saul voltou a limpar os itens no chão. Em seguida, preciso encontrar tempo para fazer uma viagem à cidade do Grind saiu. O segredo por trás da fruta do som Grind é bastante delicado, então devo evitar trazer outras pessoas. Saul balançou a cabeça. Mesmo assim, preciso levar um cocheiro. Não sei dirigir uma carruagem e, mais importante, não sei o caminho. De repente, uma pessoa me veio à mente, um cocheiro com um cogumelo branco crescendo no topo da cabeça. Assim que eu solidificar o feitiço Armadura da Alma em meu corpo mental, irei para Grind Saiu Town. Entretanto, quando Saul realmente deixou a Torre do Mago e partiu em sua jornada, um mês já havia se passado. Originalmente, ele deveria ter partido há meio mês, mas um dia antes da partida, ele descobriu que a semente da malícia que ele havia plantado tinha dado frutos vermelhos durante a noite. De acordo com o método de cultivo que Kujin lhe ensinou, isso significava que a maldição havia amadurecido. Contanto que ele extraísse a fruta e a ativasse com magia e sangue, ele poderia obter uma maldição sob seu controle. Essa era a vantagem de criar uma maldição com uma semente da malícia. Menor risco, embora a chance de obter uma maldição poderosa também diminuísse. Entretanto, como essa semente em particular havia sido classificada pelo diário como uma porta através da qual um novo mundo pode ser vislumbrado, Saul naturalmente adiou sua viagem. Mas depois de passar vários dias catalisando a fruta, o que ele obteve no final foi algo muito estranho. Tão estranho, na verdade, que até mesmo o diário deu apenas uma única explicação. 11 de agosto, ano 316 do calendário lunar, céu limpo. Isto é uma costura. Você pode se esconder dentro dela e observar secretamente o exterior. Ou agache-se do lado de fora e observe secretamente o que há lá dentro. Na verdade, o diário nem precisava explicar. Quando Saul marcou a maldição com sua impressão mental, ela lhe transmitiu uma informação vaga no momento em que nasceu. Maldições eram diferentes de magia, eram uma forma mais perigosa de manipulação de energia. Embora maldições cultivadas através da semente das maldições fossem muito mais seguras,
Se seu mestre se comportasse de maneira extrema ou violasse os princípios da maldição, ainda haveria risco de reação. As informações transmitidas por esta maldição eram: costura, uma maldição defensiva, boa para se esconder e espionar. Saul olhou para os 2 pedaços finos grudados em sua mão, com não mais que 10 centímetros de comprimento, e ficou pensando. Pareciam lábios bem apertados. Frente e verso eram exatamente iguais. Nada como as maldições sangrentas ou aterrorizantes que Saul havia imaginado. Ele brincou com a costura na mão por um momento e, de repente, pressionou-a contra a parede do depósito. A costura colou imediatamente e não caiu. Sua aparência também mudou. O que antes pareciam lábios agora lembrava uma rachadura comum na parede. Tão bem escondido. Assim, ninguém notaria nada, a menos que estivesse investigando especificamente. Saul estendeu a mão e tentou abrir a fenda. Quando ele aplicou força, a costura se abriu ligeiramente, revelando uma escuridão lá dentro. Ele se aproximou, mas não conseguiu ver nada através da fresta. Precisa de uma ativação especial? Ou? Saul pensou por um momento, depois imitou uma postura de espiar, colocou as 2 mãos em cada lado da costura e lentamente aproximou a cabeça, pressionando o olho direito contra ela. É isso que você chama de espiar, certo? De fato, quando o olhar de Saul encontrou a fresta, a tela escura lá dentro se iluminou de repente, como a abertura de um filme. Saul pensou que, através da fenda, ele poderia ver o Sr. Eivor na sala ao lado, ou talvez os olhos espreitando na camada intermediária da Torre do Mago. Mas, para sua surpresa, o que ele viu foi um prado verdejante. Saul congelou por um momento e se afastou um pouco. A costura imediatamente voltou a ser uma tela preta. Ele rapidamente pressionou o olho novamente e viu novamente o campo gramado. Gotas de orvalho brilhavam na grama, refletindo a luz do sol. Era um mundo pacífico e ensolarado. Então essa visão espia não é do quarto ao lado, mas sim de um lugar desconhecido e desconhecido. Saul ficou de guarda por 1 hora e depois verificava por alguns minutos a cada hora. Mais tarde, ele estabeleceu uma rotina: observar por alguns minutos no mesmo horário todos os dias. Mas depois de vários dias, a cena permaneceu inalterada. Era sempre o mesmo campo, e aquele mundo sempre banhado pela luz do sol. Não era uma cena congelada. Saul viu orvalho pingando e folhas de grama se curvando ao vento. Depois de vários dias sem novas descobertas, Saul interrompeu sua investigação sobre a função de espionagem e decidiu testar o recurso de ocultação. Esta fenda é tão estreita. Espiando, eu entendo. Mas me escondendo? Como posso caber aí? Ele abriu a costura novamente e tentou colocar algo pequeno que estava segurando. Mas sua pena foi bloqueada pela tela preta. Não importava o quanto ele a pressionasse, ela não passava. Então não dá para esconder objetos lá dentro? Isso descarta usá-lo como bolsa de armazenamento. Saul estalou a língua e invocou a pequena alga para ver se seus tentáculos conseguiam entrar. Mas a Little Algae também foi excluída. Sem saber o que Saul queria, ele bateu a cabeça na costura e ficou com um grande galo. Foi como bater em uma parede de verdade. Ele se afastou e olhou para Saul. Mesmo sem olhos, sua boca caída expressava sua queixa em alto e bom som. Saul deu um tapinha no ponto sensível. Desculpe. Não expliquei direito. Você só precisa deslizar para dentro, sem atacar com tanta força. Ainda assim, ele não pediu para a pequena alga tentar novamente e, em vez disso, fez com que ela retornasse. Não importa se você empurrou ou deslizou, a costura não abriu. Não adianta tentar de novo. Depois de ser marcado pela minha impressão mental, é que só eu posso usá-la. Mas a costura era tão estreita que nem a cabeça dele cabia. Como ele ia se esconder? Ele olhou para o diário, mas não houve reação. Saul respirou fundo e tentou deslizar a mão direita para dentro. A ponta do dedo tocou a tela preta e não encontrou resistência. Foi como deslizar na manteiga, suave e sem esforço. Posso entrar, exatamente como pensei. Assim que o pensamento se formou, uma tremenda força de atração o agarrou. Em seguida veio uma onda de tontura, como naquela noite em que ele foi sugado para dentro de um longo túnel por cera derretida. Naquela época eu estava em forma de alma. Mas agora sou de carne e osso. A vertigem passou tão rápido quanto surgiu. Saul não perdeu a consciência, nem enlouqueceu. Ele se moveu ligeiramente e se viu dentro de uma caixa gigante. Era extremamente estreita em todos os lados. Ele só conseguia se encolher e abraçar os joelhos lá dentro. Achei que seria atraído para o mundo que estava espionando. Parece que não é o caso. As duas funções são completamente distintas. Espionar é espionar, esconder é esconder. Saul estendeu a mão e tocou as paredes da caixa. Pela textura, parecia ser feita de pedra. Passando os dedos pela superfície, ele sentiu algum tipo de padrão esculpido entre as pedras. Runas? Ou uma formação mágica? Saul tentou lançar um feitiço para criar uma pequena chama, mas descobriu que a magia estava congelada ali. A magia naquele espaço era como água transformada em gelo, completamente imóvel. Mas se eu não consigo usar magia aqui, que força me puxou para este lugar? Ele balançou a cabeça com dificuldade. Vamos ver como é espiar do esconderijo. A única luz vinha da costura, filtrando fracamente para dentro da caixa. Mal dava para iluminar alguma coisa. Saul se inclinou para a frente e, imitando uma postura de espião, pressionou seu olho direito na costura novamente. Como esperado, ele viu seu segundo despensa, seu local de trabalho. E nele, as figuras fantasmagóricas feitas de névoa, espalhadas por todos os cantos da sala. Capítulo 257.
Saul nunca tinha percebido quão animado seu local de trabalho realmente era. Ele estava deitado pressionado contra a parede, com o rosto quase achatado na fenda, os olhos esbugalhados pelo esforço de tentar enxergar através deles. O que ele viu dentro do segundo depósito o deixou paralisado. Estava lotado de pessoas. Mas estes não eram como os cadáveres em pé, eram transparentes, ainda menos estáveis do que as formas de alma de Morden e dos outros no reino mental. Seus corpos flutuavam e tremulavam como névoa, mal conseguindo manter a forma de membros e cabeças. Eles ficavam no chão, deitavam-se entre as prateleiras, escondiam-se dentro de caixas e agarravam-se ao teto. Essas figuras enevoadas balançavam suas cabeças de um lado para o outro e, embora suas características faciais não pudessem ser vistas, pareciam estar procurando por algo. Eles estão me procurando. A constatação fez o globo ocular direito de Saul se contrair e ele começou a correr inquieto de um lado para o outro, tentando contar cada figura nebulosa na sala. Desde que chegou à Torre do Mago, seja nos dormitórios, na Câmara dos Cadáveres ou agora no segundo depósito, ele sempre agiu com cautela. Mesmo dormindo, ele tomou cuidado para não revelar a existência do diário. Ele chegou até mesmo a escrever entradas reais ocasionalmente, só para poder mencionar naturalmente termos relacionados ao diário, se necessário. Porque Saul nunca se sentiu seguro na Torre do Mago. Agora, ele finalmente havia encontrado a fonte daquele desconforto constante que o assolava. Assim como Gorsa havia dito, não havia espectros na torre, mas ela estava cheia de todos os tipos de entidades espirituais. Fragmentos, espíritos ressentidos, almas errantes sem consciência. Em vez de Torre dos Magos, seria mais apropriado chamá-la de prisão para almas. Todas as instalações aqui pareciam projetadas para aprisionar almas e espíritos. Os chamados laboratórios, dormitórios e outras estruturas foram modificações posteriores, acomodações para os moradores. Essas almas podem mesmo me ver? E se puderem? Elas reportariam o que eu fiz a Gorsa. Um arrepio percorreu a espinha de Saul, seguido por um calor escaldante, como se alguém tivesse enchido seus ossos com gelo e depois os encharcado com água fervente. Uma névoa branca girava diante de seus olhos, obscurecendo a verdade. Se Gorsa puder acessar todas as informações dentro da torre, então não importa o que Mentor Anzi, Mentor Rum ou qualquer outro tente fazer. Ele já sabe de tudo. Se alguém quisesse fazer algo em segredo, teria que ser ainda mais sutil, ou agir totalmente fora da torre. Um pensamento repentino o atingiu, aquelas poucas vezes em que ele se moveu pela Torre do Mago em forma de alma. O mestre da torre sabia o tempo todo? Ele não se preocupou em disfarçar ou remodelar a aparência de sua alma naquela época. Então, Gorsa já sabia que sua alma e seu corpo pertenciam a pessoas diferentes? Ele conectaria isso a viagens que cruzam o mundo? Ou simplesmente presumir que ele era uma alma errante que havia tomado conta do corpo de outra pessoa? De qualquer forma, Gorsa soubesse ou não, independentemente do que pensasse sobre isso, ele nunca havia tocado no assunto com Saul. Talvez ele esteja escondendo de propósito, ou talvez ele simplesmente não se importe. Saul não conseguia discernir nenhuma diferença ou padrão entre as figuras enevoadas. Não conseguia dizer se elas conseguiam se comunicar com as pessoas, nem obter qualquer informação delas. Ele instintivamente se inclinou para trás, mas percebeu que não havia muito espaço para se mover. Forçando a mão para cima, ele esfregou a pálpebra dolorida. Seu olho direito queimava levemente, provavelmente por pressionar com muita força durante a espiada. Ele tocou a pele e sentiu uma marca evidente onde havia aplicado pressão. Vamos ver se ainda consigo sair facilmente. Saul esticou um dedo pela fenda do mesmo jeito que havia entrado. O mundo girou novamente e de repente ele saiu sem esforço algum. Assim que saiu, ele se virou para olhar para a parede. A rachadura era tão estreita e discreta quanto antes. Se você não soubesse que estava ali, nunca notaria. Ele virou a cabeça e deliberadamente anotou a hora atual, escolhendo esquecer seletivamente que uma figura enevoada ainda balançava sob o relógio de ampulheta azul. Então, ele voltou para a fenda para testar quanto tempo conseguiria ficar escondido lá dentro de cada vez. Meio mês depois, com a ajuda do mentor Cass para encontrar um substituto, Saul tirou um mês inteiro de folga. Desta vez, ele estava indo secretamente para Green Sayul Town. Para manter as aparências, ele registrou seu destino nos registros como Border Fall City, a mais de um dia de viagem de Green Sayul Town. Ele até fez questão de pedir que o mesmo cocheiro com o cogumelo na cabeça dirigisse a carruagem para ele. Nessa viagem, Saul não estava apenas verificando se ainda havia alguma Grinding Sound Fruit em estoque. Ele também queria encontrar sementes e descobrir como cultivá-las. Depois de construir com sucesso o reino mental da última vez, Saul percebeu que transformar o diário em um localizador provavelmente exigiria várias rodadas de experimentação. Mesmo se tivesse sucesso, ele ainda poderia usar o reino mental para reabastecer a energia da alma da consciência armazenada no diário. Dessa forma, suas páginas pretas não seriam mais de uso único. Quando Saul retornou à Torre do Mago, envolto em uma capa cinza, ele chegou bem a tempo de ver uma carruagem para apenas um passageiro esperando na estrada principal. O cocheiro estava ao lado dele, com um pequeno cogumelo em sua cabeça saltando para cima e para baixo. De longe não parecia que estava sendo soprado pelo vento, parecia que estava pulando sozinho. Quando o cocheiro viu Saul, ele se curvou respeitosamente. É uma honra dirigi-lo novamente, Lorde Saul.
Desta vez, talvez também passemos pela floresta do Castelo Negro. Você topa? Saul ergueu o queixo ligeiramente, observando o cogumelo hiperativo na cabeça do cocheiro. Não é problema nenhum, meu senhor. Agradeço a preocupação. Aliás, este cogumelo me trouxe algumas vantagens. No mínimo, ninguém ousa competir comigo pelas suas tarefas. O cocheiro não se importou nem um pouco. Para facilitar a observação de Saul, ele até se abaixou para que ele tivesse uma visão melhor. Você ainda não absorveu esse cogumelo? Faz tempo que não encolhe, murmurou o cocheiro tocando delicadamente. Mas já me acostumei. Sua expressão era terna, como se ele estivesse acariciando uma criança em vez de um cogumelo estranho. Saul olhou de soslaio para o cogumelo. Em sua visão semi-imersiva, o nível de atividade do cogumelo era extremamente alto. Ele não se comportava como uma planta normal. Sua vitalidade era mais próxima da de um animal, mas o cocheiro não demonstrava sinais de perturbação mental. Os dois pareciam ter alcançado uma espécie de equilíbrio simbiótico. Mesmo assim, compartilhar um corpo com um cogumelo. O que isso significaria para o futuro do cocheiro? Saul não sabia dizer. Se você quiser, eu posso te ajudar a se livrar disso. O cocheiro tocou a cabeça, pensativo, e então se curvou para Saul. Obrigado, meu senhor. Mas não precisa. Este cogumelo me deu forças. Talvez eu possa ajudá-lo mais com ele. É assim mesmo que você vê, então que assim seja. Saul não insistiu no assunto. Cada um fez suas próprias escolhas. Assim como quando ele escolheu se tornar um aprendiz de mago, ele aceitou o risco de morte súbita a qualquer momento. O cocheiro escolheu ficar com o cogumelo que lhe dava força, ele também teria que aceitar o perigo que isso acarretava. Contanto que não o afetasse diretamente, Saul não tinha intenção de interferir nas decisões de um homem adulto. Isso concluiu o tópico do cogumelo. O cocheiro abriu a porta da carruagem para Saul, e depois que ele se sentou, subiu no banco da frente. Meu senhor, devemos partir para a cidade da Queda da Fronteira? Vamos, respondeu Saul, recostando-se no assento. Ele havia embalado uma série de ferramentas e materiais para esta viagem. Também havia deixado alguns itens na Torre dos Magos, como a boneca de olhos vermelhos que o mestre da torre lhe dera. Aquela boneca servia tanto de proteção quanto de vigilância. Yura parecia capaz de observar o que acontecia ao redor de Saul através dela. Mas Yura e Gorsa não pareciam estar completamente alinhados. Essa tensão obscura e silenciosa fez Saul decidir, após pensar bastante, deixar a boneca para trás. A viagem da Torre do Mago até a cidade da fronteira de carruagem levaria pouco mais de 6 dias. Na manhã do 5º dia, o cocheiro dirigiu por uma floresta esparsa, respirando o ar fresco e puro. Ele adorava as manhãs. As gotas de orvalho sempre faziam seu cogumelo se sentir revigorado. De repente, uma voz firme soou da carruagem atrás dele. Vire na próxima bifurcação. O cocheiro congelou. Aquela rota não levava à cidade da fronteira. Mas então ele se lembrou de onde o caminho alternativo levava. Ele não disse nada e silenciosamente puxou as rédeas, guiando a carruagem para a estrada menor. Capítulo 258. Seguindo as instruções de Saul, o cocheiro entrou na pequena estrada que levava a Green Sail Town. Depois de viajar por pouco mais de meio-dia, as muralhas da cidade e os telhados de alguns edifícios altos apareceram. O cocheiro puxou as rédeas e diminuiu a velocidade da carruagem. Mestre, Green Sail Town fica logo ali. Devo entrar direto ou parar lá fora? Espere na floresta como da última vez. Saul não achou que passaria muito tempo em Green Sail Town dessa vez, provavelmente apenas meio-dia, então pediu ao cocheiro que esperasse do lado de fora novamente. De repente, os olhos do cocheiro se arregalaram enquanto ele olhava para além da floresta. Ele bateu na porta da carruagem em pânico. Mestre, olhe para frente. Ao ouvir isso, Saul imediatamente abriu a janela da carruagem e olhou para fora. No momento seguinte, sua testa franziu fortemente. Em frente à mata, antigamente havia uma área de cultivo. Da última vez que Saul passou por ali, sua antiga vizinha, Ada, estava arando e plantando ali. Mas agora a terra que antes era cuidadosamente cultivada estava coberta por fileiras e mais fileiras de pequenos montes, cada um com cerca de meia pessoa de altura. Os montes pareciam tigelas de cabeça para baixo ou mais como túmulos sem lápides. À primeira vista, eles estavam dispostos ordenadamente em uma formação quadrada. Uma contagem aproximada revelou que havia várias centenas. Não se aproxime. Espere aqui, ordenou Saul, e no momento em que as palavras saíram de seus lábios, ele saltou da carruagem como uma rajada de vento. Ele se movia rapidamente, sua capa cinza balançando descontroladamente ao vento. Seu capuz caiu para trás, revelando cabelos pretos curtos e pele cinza clara. Era o auge do verão, e até a brisa da manhã deveria ser quente na pele. Mas Saul só conseguia sentir um frio profundo nos ossos. Ele pisou em uma crista entre os campos, fazendo com que algumas pedras caíssem nos sulcos abaixo. Elas tilintavam contra a terra endurecida com um estalo agudo. A terra estava seca como pedra. Não sobrou nenhuma erva daninha. Parado na beira do campo, Saul foi imediatamente atingido por um forte cheiro de morte. Esses montes eram realmente sepulturas. Em apenas alguns meses, esse campo antes vibrante se tornou um cemitério. Os fragmentos de alma espalhados no ar eram tão óbvios quanto chamas fantasmagóricas aos olhos de Saul. Ele estreitou o olhar, varrendo todo o campo de túmulos com um olhar gélido. Depois que eu parti, o massacre aconteceu aqui. Não só isso, eles despedaçaram as almas dos mortos.
Será que eles temiam que alguém proficiente em magia negra tentasse questionar a alma? Mas algo parecia estranho. Até onde Saul sabia, destruir as almas de pessoas comuns não exigia nenhuma formação mágica especial. Isso tornou essas sepulturas tão bem organizadas ainda mais perturbadoras. Cada monte era idêntico em tamanho e altura, alinhado em fileiras e colunas perfeitas, formando uma matriz quadrada. E no entanto, dentro dessa formação sinistra de sepulturas, Saul não conseguia detectar nenhuma flutuação mágica. Será que se trata de uma formação mágica? Ou algum tipo de sacrifício ritual? Será que os bárbaros retornaram? Ou será que essa demonstração foi armada por alguém para enganar os forasteiros? Saul zombou friamente e olhou para a cidade próxima. O portão da cidade estava bem fechado. Os guardas preguiçosos que antes vagavam do lado de fora não estavam em lugar nenhum, provavelmente, haviam se tornado parte daquele campo de sepulturas. Na verdade, antes de chegar, Saul suspeitava que algo poderia ter dado errado em Green Sayul Town. Mas ele imaginou que se a pessoa que estava secretamente pegando a fruta do som moendo quisesse se manter discreta, ela não chamaria atenção atacando a cidade. Ou poderia ser que o segredo dentro da Green Sayul Town fosse ainda mais importante do que alguém roubando a Grinding Sound Fruit. Gostaria de saber como estão Ada e Penny. Lembro-me de ter dito a elas para saírem daqui o mais rápido possível, murmurou Saul preocupado. Ada com seus modos simplórios, e a doce garotinha Penny, envolta em seu casulo de pesadelo. Pessoas comuns que queriam viver em segurança neste mundo fariam melhor se ficassem longe dos bruxos. Embora não estivessem mais percorrendo o mesmo caminho, Saul ainda não desejava que aqueles que o acolheram tivessem um fim horrível. Mas a razão lhe dizia que se um mago realmente quisesse destruir a cidade inteira, aqueles dois provavelmente não teriam escapado. Devo simplesmente ir embora e fingir que não vi nada? Ou? Saul olhou novamente para os portões da cidade. As portas estavam bem fechadas. Atrás delas, silêncio absoluto. Nenhuma fumaça do café da manhã subia acima dos telhados, nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Talvez ainda haja pistas sobre a fruta do som moído lá dentro, disse ele para si mesmo. Mas em vez de ir direto para a cidade, Saul desceu do campo e foi direto para um dos túmulos. Ele lançou cuidadosamente um feitiço de detecção. O túmulo não reagiu. Mesmo que tenha havido alguma formação mágica ou ritual aqui, já foi abandonado. Não resta nenhum vestígio de poder mágico. Após confirmar isso, Saul se agachou, enfiou as mãos na terra e começou a cavar, retirando uma grande pilha de terra de sepultura e colocando-a de lado. Ele pretendia abrir a sepultura e ver o que havia embaixo. Mestre, por favor, deixe-me fazer este tipo de trabalho, gritou o cocheiro de longe, ficando na ponta dos pés para observar e entrando em pânico quando viu Saul cavando com as próprias mãos. Mas Saul nem virou a cabeça. Apenas levantou uma das mãos para sinalizar ao cocheiro para ficar para trás e continuou cavando. Seu corpo havia sido aprimorado, sua pele agora parecia humana novamente, mas sua força e resistência excediam em muito as dos guerreiros comuns. Cavar com as mãos nuas não exigia esforço algum, era mais rápido do que usar uma pá. Quanto ao motivo de ele não usar magia, ele temia que a energia de um feitiço pudesse destruir quaisquer segredos ocultos. Depois de alguns minutos de escavação cuidadosa, ele limpou a cova e descobriu um embrulho. Estava envolto em uma vestimenta esfarrapada, encharcada de sangue vermelho fresco. O sangue ainda está brilhante, como se tivesse sido derramado agora mesmo. Essa formação de túmulo é realmente estranha. A julgar pelo tamanho do pacote, definitivamente não era um cadáver completo. Saul franziu a testa e abriu. Lá dentro havia pedaços de carne tão frescos que poderiam ter sido colocados no balcão de um açougue no mercado. Saul usou o pano para mover cuidadosamente a carne para o lado. Abaixo da carne, ele encontrou um olho. Desmembrado, estava começando a parecer cada vez mais obra de bárbaros. Saul se levantou e foi inspecionar outras sepulturas. Ele os escolheu aleatoriamente, alguns perto do centro, alguns nas bordas. Cada sepultura continha carne envolta em uma vestimenta simples. Em uma das sepulturas, Saul chegou a encontrar 3 mãos decepadas. Pelo formato e tamanho, elas claramente pertenciam a 3 pessoas diferentes. Nesse ponto, Saul tinha quase certeza. A carne em cada sepultura não vinha da mesma pessoa. As vítimas não foram apenas desmembradas, elas foram misturadas e enterradas juntas. Saul envolveu novamente os membros em seus panos originais e os devolveu aos túmulos, mas não os cobriu imediatamente. Ele retornou ao cume e ficou ali em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente ergueu a mão e invocou a mão mágica, usando-a para varrer suavemente o solo sobre os túmulos. Não havia nenhum artefato ou formação mágica enterrada sob os túmulos. Será que tudo isso foi apenas alguém usando restos humanos para uma instalação artística? Não havia mais nada a aprender com os túmulos. Saul decidiu entrar na Green Sayul Town. Usando um feitiço de purificação, ele removeu a sujeira e a poeira do corpo e das mãos. Então, colocou o capuz e caminhou lentamente em direção à cidade. Mas quando ele chegou a uma dúzia de metros do portão da cidade, ele de repente abriu uma fresta. Um velho colocou metade do corpo para fora de trás. Seu cabelo era rebelde e oleoso, seu rosto estava sujo de sujeira, mas Saul reconheceu instantaneamente. O velho louco? Saul correu para frente, mas o homem estendeu um braço magro e murcho e gesticulou. Volte, disse ele. Não entre. Naturalmente, Saul não iria embora assim tão fácil. Ele deu um passo à frente. Velho louco, você ainda está vivo? E os outros?
Ada e Penny, o que aconteceu com elas? O velho tremeu todo, levantou a cabeça e olhou para Saul com o rosto emaranhado de emoções, os olhos gradualmente se enchendo de loucura. Eu disse a eles, não deveríamos ter feito um acordo com os bárbaros. Não deveríamos, não deveríamos. A vila se foi. Todos estão mortos. A vila se foi. Todos estão mortos. Antes que Saul pudesse dizer qualquer outra coisa, o velho subitamente correu de volta para dentro e bateu o portão com um estrondo. Saul foi até o portão, colocou a mão nele e estava prestes a empurrá-lo quando ouviu um som como de água corrente. Uau, uau, uau. Green Sayultown ficava no deserto do norte, onde a água era escassa. Saul lembrava-se claramente não havia rios na cidade. Então de onde vinha o som da maré? Capítulo 259. Dentro da pequena cidade localizada em uma região árida, o som das marés altas ecoou de repente. Combinado com o cemitério estranhamente organizado do lado de fora da cidade, Saul franziu as sobrancelhas e mergulhou em profunda reflexão. Esta cidade foi alvo de alguém. O segredo por trás da fruta do som moído é realmente tão complicado? Como se tratava da ideia de transformar o diário em um localizador, não havia como Saul desistir facilmente. Depois de pensar por um momento, ele decidiu arriscar e entrar na cidade. No entanto, assim que ele colocou a mão no portão da cidade novamente, o diário, que havia permanecido quieto, de repente flutuou para fora de seu ombro esquerdo. Calendário lunar, ano 316, 1º de setembro. Fileiras de sepulturas organizadas. Não parecem um convite bem escrito? Você está convidado a testemunhar uma grande despedida em uma cidade desabitada. Mas na sua fraqueza, você tropeça atrás das cortinas. E vislumbra a verdade encharcada de sangue. Sem poder escapar, você se afoga nas marés da história e do futuro. Quanto mais vermelha a cortina, mais ela está tingida pelo sangue de seus atores. E agora? Você também tem a honra de oferecer sua vida ao palco. Um aviso de morte? Saul retirou rapidamente a mão. Que diabos aconteceu em Green Sayultown? Só de tentar entrar já é o suficiente para disparar um alerta de morte? Se até eu morreria entrando, como aquele velho lunático ainda está vivo? Era mesmo aquele velho lunático que acabei de ver? Saul fechou os olhos. Quando os abriu novamente, todos os vestígios de medo e hesitação haviam desaparecido. Não é como se eu nunca tivesse visto avisos de morte antes. O que importa agora é encontrar uma maneira de evitá-los. Ele acalmou os pensamentos e releu o texto no diário com atenção. O diário não apenas fornecia avisos de morte, mas também, às vezes, oferecia pistas sobre como evitar desastres escondidos entre as linhas. O que Saul precisava fazer agora era identificar os pontos-chave no texto que poderiam levar à sua morte e então tomar medidas para evitá-los. Festa de despedida. Isso significa testemunhar os momentos finais das pessoas? Ou alguém está prestes a morrer? Tropecei atrás da cortina. Isso significa descobrir a verdade por trás do espetáculo? Então, revelar a verdade é o que causa a morte. Então, se eu simplesmente procurar a fruta do som moendo sem investigar sua origem, consigo sair vivo? Com isso em mente, Saul deu um passo à frente novamente. Mas, infelizmente, a entrada do diário permaneceu inalterada. Sua morte ainda era inevitável. Então essa não é a parte crítica, né? Saul não desanimou. Ele estava acostumado a fazer inúmeras tentativas e deduções. Ele logo notou outra frase. Fraco e sozinho. O diário significa que preciso de uma companhia? Saul virou-se para olhar para trás. O cocheiro estava parado no cume, olhando em sua direção. Quando viu Saul olhar para trás, o cocheiro imediatamente esticou o pescoço, em expectativa, como se esperasse ser chamado. Aquele cogumelo na cabeça dele pode ser assustador, mas ele é muito fraco, só é útil contra pessoas normais. Saul nem precisou do conselho do diário para descartá-lo. Então, o diário quer que eu volte e traga outra pessoa? Mas quem? Não confio em ninguém além de Byron e Kelly. Mas trazê-los pode colocá-los em sérios apuros. O veterano Byron ainda estava trabalhando para se tornar um verdadeiro mago, e os espectros que ele havia refinado já eram o suficiente para lhe dar dor de cabeça. Kelly tinha acabado de ser exposta a um veneno metálico. Ainda não se sabia se ela estava totalmente curada. Levar esses dois não só não ajudaria em nada, como poderia custar-lhes a vida. Saul imediatamente desistiu da ideia de trazê-los. Se não fossem eles, ele teria que encontrar outra pessoa, de preferência um aprendiz de terceira classe. Forte, mas não tão poderoso a ponto de subjugar Saul. De repente, um nome me veio à mente a alguém próximo. Moshi Moshi, que morava no Castelo Negro. Saul caminhou até o portão da cidade mais uma vez e pensou consigo mesmo. Vou levar Moshi Moshi comigo. Desta vez, o diário permaneceu em silêncio. Será que é porque as habilidades do Moshi Moshi são especiais? Ou só porque ele é um aprendiz de terceiro grau? Saul retornou à carruagem e disse ao cocheiro para dar a volta na cidade e seguir para outra entrada no lado oposto. Este portão ficava mais perto do deserto, não muito longe dos campos de frutas de Grinding Sound. Mas quando Saul chegou, descobriu que a maioria dos muros que cercavam os campos havia desabado, com marcas de queimaduras cobrindo os restos. Um incêndio? Causado pelo ataque bárbaro? Lembro-me de que os reforços já tinham chegado quando parti. Eles não teriam deixado um campo tão crucial ser destruído. Saul atravessou os muros em ruínas e entrou no campo.
HSS, ele respirou fundo de dor. O campo à sua frente parecia ter passado por um grande incêndio. Tudo havia sido reduzido a cinzas enegrecidas. E nesta terra arrasada havia centenas de sepulturas cuidadosamente dispostas. O solo dos túmulos também estava carbonizado. E Saul nem precisou olhar lá dentro para saber que havia roupas manchadas de sangue e partes de corpos decepadas de vários indivíduos. Não havia chance alguma de a fruta do som moído ter sobrevivido. E como as paredes não foram reparadas, ficou claro que nenhuma fruta ou semente viável foi encontrada após o incêndio. Caso contrário, eles teriam limpo e reconstruído a área para o replantio. Saul respirou fundo. Desta vez não hesitou. Girou nos calcanhares e chamou o cocheiro para correr em direção à floresta do Castelo Negro a toda velocidade. Normalmente a viagem levava um dia inteiro, mas Saul ordenou ao cocheiro que acelerasse, custe o que custar, e eles chegaram em apenas meio-dia. Bang, bang, bang. Saul bateu no grande portão. Passaram-se quase 5 minutos antes que passos se aproximassem do interior. A porta se abriu com um rangido, revelando Moshi Moshi em um terno preto sob medida. Alto e esguio, ele surgiu com um sorriso. Ora, um visitante raro. E é você. Entre, entre. Ao ver Saul, Moshi Moshi imediatamente sorriu e deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. Saul assentiu e então olhou novamente para o cocheiro. Quando passaram novamente pelo caminho sombrio da floresta, o cocheiro agiu de forma um pouco estranha. Saul inicialmente presumiu que fosse um trauma por quase ter sido substituído por um homem cogumelo da última vez, mas, surpreendentemente, o cocheiro parecia feliz, até nostálgico. Isso fez com que Saul hesitasse em deixá-lo fora do forte. Meu cocheiro também pode entrar? Ah não, isso não é possível. Moshi Moshi rejeitou o pedido sem hesitar. Não é que eu esteja sendo irracional. Pessoas comuns simplesmente não têm permissão para entrar no Castelo Negro. Embora Moshi Moshi tenha dito isso com um sorriso, a firmeza em seu tom deixou claro. Não havia espaço para negociação. Então o cocheiro definitivamente ficaria do lado de fora. Saul se virou prestes a descobrir como acalmar o cocheiro, quando este lhe disse com sinceridade: Está tudo bem, senhor. Vou esperar aqui fora. Tudo bem. Só não vá embora. Saul entrou no Castelo Negro com Moshi Moshi, a porta alta fechando-se silenciosamente atrás deles. O cocheiro revirou os olhos levemente e murmurou para si mesmo: Não vou vagar. Só vou visitar um velho amigo. Com isso, ele pulou alegremente em direção à floresta. Dentro do Castelo Negro, Saul e Moshi Moshi estavam em um longo e luxuoso corredor. Talvez fosse porque Saul havia alcançado o segundo nível. Dessa vez, nenhuma das presenças ocultas dentro do Castelo Negro o incomodava. Ouvi dizer que você estava indo para Borderfall City, então pensei que você poderia dar uma passada por lá. Mas você mudou mesmo, né? 2 modificações corporais em 3 anos. Nunca vi nada igual. Moshi Moshi estava bastante entusiasmado, com os olhos semicerrados esbugalhados de curiosidade. Incrível, realmente incrível. Minhas videiras também cresceram. Seus tentáculos podem lutar com elas algum dia? Infelizmente, Saul não estava com vontade de lutar. Ele foi direto ao ponto. Moshi Moshi, eu vim de Grindsale Town. Os olhos esbugalhados de Moshi Moshi se estreitaram lentamente. Sua voz assumiu um tom significativo. Ah, então foi por isso que você veio. E daí? Você já viu? Impressionante, não é? Que espetáculo, hein? Saul franziu a testa ligeiramente. Moshi Moshi estava se gabando de sua técnica de assassinato? As imagens de Ada e Penny passaram pela mente de Saul. Seu coração apertou. Você se lembra de uma garotinha cega lá? Talvez com um menino 10 anos mais velho que ela? Moshi Moshi fez uma pausa, esfregando o queixo pontudo. Já matei muitos meninos e meninas. Um cego, não me diz nada. Eu vejo. Moshi Moshi notou a expressão de Saul e imaginou que ele ainda não estivesse acostumado com esses métodos. Um garoto inexperiente criado na Torre dos Magos, ainda muito fraco. Eles eram seus amigos? Poderíamos dizer que sim. Não, interrompeu Moshi Moshi, não são. Não faça amizade com pessoas comuns. Não faça amizade com magos também. Os primeiros podem morrer por você. Os segundos podem matá-lo. Ambas as mortes estão além do seu controle. Escolher o caminho do mago é escolher caminhar sozinho. Você pode ter companheiros, uma família, uma facção, mas somente se eles te ajudarem a crescer. Qualquer outra coisa é irrelevante. Você entenderá mais com o tempo. Se tiver a sorte de se tornar um verdadeiro mago, terá dezenas de maneiras de prolongar sua vida. Enquanto isso, aquelas pessoas comuns que não conseguem nem chegar aos 50, são como trigo nos campos, cultivado apenas para ser colhido a cada estação. Você realmente lamentaria um único talo murcho? Ele pousou a mão longa e fina no ombro de Saul, falando com sinceridade e um sorriso. O povo de Grindsale Town era apenas talos de trigo retorcidos. Não vale a pena se preocupar. Eles buscaram proteção na Torre dos Magos e depois conspiraram secretamente com bárbaros. Isso é pura traição. Se não fizermos deles um exemplo, como a torre poderá manter sua autoridade? Precisamos arrancar os talos doentes antes que eles infectem o resto. Saul sabia que muitos bruxos eram de sangue frio e viam as pessoas comuns como pouco mais do que materiais caros para feitiços. Não fazia sentido discutir ideologia com Moshi Moshi. Mesmo assim, bruxos tinham excelente memória. Já que Moshi Moshi disse que não tinha visto uma garota cega, então ele realmente não tinha. O que significa que Penny e os outros devem ter fugido depois do ataque bárbaro. Eles sobreviveram. Quanto ao resto da cidade, Saul não tinha mais energia para se preocupar com eles.
Mas havia uma coisa que o intrigava. Será que a exibição de túmulos limpos e um portão da cidade lacrado por si só realmente sustentaria a autoridade da Torre do Mago? Então aqueles túmulos fora da cidade, e o som das marés, foram obra sua? Mesmo que Saul não aprovasse os métodos de Moshi Moshi, se ele fosse o assassino, provavelmente teria uma maneira de entrar na cidade em segurança. O que Saul precisava considerar agora era como persuadi-lo a ajudar na busca pelo fruto do som moído. Entretanto, quando Moshi Moshi ouviu a pergunta de Saul, seus olhos estreitos se arregalaram novamente. Do que você está falando? Não entendi direito. Graves? Que sepulturas? Capítulo 260. Será que aqueles túmulos tão bem arrumados não foram obra de Moshi Moshi? Ele já havia admitido os assassinatos. Não havia razão para não admitir o desmembramento, mesmo que o último fosse mais frio e perturbado. Então não é tão simples assim. Talvez haja uma terceira pessoa envolvida no incidente de Green Sail Town que eu não conheço, pensou Saul. Moshi Moshi, por sua vez, estava alheio a esses pensamentos. Parecia um pouco chateado, com as sobrancelhas franzidas em forma de Y. Não me diga que alguém roubou meu trabalho duro? Isso é um absurdo. Absolutamente absurdo. Ele pulou 2 vezes no mesmo lugar, aterrissando tão levemente que não fez barulho. Saul, como está a cidade agora? Diga-me rápido. Ele insistiu. Saul descreveu o que viu fora da cidade, o velho louco no portão e as ondas rugindo como o oceano atrás das portas fechadas. Quanto mais Moshi Moshi ouvia, mais sua testa se franzia, tão fortemente que estava prestes a se transformar em um nó. Os portões estão fechados, e alguém ainda lhes deu um enterro digno? Como isso pode assustar alguém? Não, eu tenho que ir lá e consertar. Ele parecia mais ansioso que Saul, agarrando-o pelo braço e arrastando-o em direção à porta. Vamos lá. Deixa eu te mostrar como é o verdadeiro senso estético. Saul não teve escolha a não ser seguir Moshi Moshi enquanto ele o puxava para frente. Pela expressão de Moshi Moshi, a raiva não parecia falsa. Mas as pessoas eram tão boas atrizes hoje em dia que Saul teve que confirmar novamente. Você realmente não fez essas formações de túmulos? Claro que não. Se fosse eu, teria cavado uma vala longa e estreita perto do campo e deixado a carne e o sangue dos traidores fluírem como uma fonte na montanha, para que os transeuntes vissem exatamente o que acontece com aqueles que traem. Além disso, você sabe que eu odeio quadrados. Enquanto Moshi Moshi arrastava Saul para fora da porta, este viu o cocheiro mexendo em alguma coisa em cima da carruagem com o traseiro para fora. Cocheiro, parem de brincar. Precisamos ir embora imediatamente, gritou Moshi Moshi como se fosse o mestre do cocheiro. O cocheiro virou-se rapidamente, saltou da carruagem e se pôs de lado. Sim, senhores. Saul percebeu que estava segurando um velho vaso de cerâmica cheio de um pouco de terra, onde crescia um único cogumelo, um cogumelo de casca branca. Moshi Moshi também viu de relance o item na mão do cocheiro, mas apenas riu e não disse nada, entrando direto na carruagem. Quando Saul passou pelo cocheiro, ele calmamente o alertou. Não se esqueça de que você ainda é humano. O cocheiro não respondeu, mas curvou-se ainda mais. Uma vez a bordo, a carruagem acelerou novamente e ao anoitecer, os dois retornaram para Green Sail Town. Quando finalmente pararam, os cavalos estavam à beira do colapso. Mesmo sendo excelentes corcéis criados pela Torre dos Magos, não suportariam uma jornada tão longa e ininterrupta. O cocheiro saltou preocupado e rapidamente tirou algo do casaco para alimentar os cavalos. Nesse momento, Moshi Moshi já havia saltado e ido em direção aos campos à frente de todos os outros. Ele era bem alto. De volta à carruagem, ele estava curvado o tempo todo, com a cabeça quase tocando o teto, parecendo muito desconfortável. Mas ele não pareceu se importar, conversando animadamente com Saul sobre como, assim que pegasse o sujeito que mexeu em seu trabalho, ele esfolaria o sujeito vivo e penduraria a pele nas muralhas da cidade como uma pipa. Saul ouviu em silêncio, apenas para lembrá-lo. Tem algo estranho aí dentro. Pode ser perigoso. A princípio, Moshi Moshi ignorou o aviso. Mas assim que desceu da carruagem e chegou à beira do campo, sua expressão começou a mudar. Isso não está certo. Saul seguiu meio passo atrás, observando tanto a formação simétrica e perturbada da sepultura quanto a reação de Moshi Moshi. O choque e a seriedade nos olhos de Moshi Moshi não pareciam falsos. Parece que as coisas realmente foram além do que Moshi Moshi esperava. Mas a questão agora era, ele ainda ousaria ir à cidade para investigar? Isso é uma maldição, disse Moshi Moshi de repente, em voz baixa. Alguém usou meu trabalho duro para criar uma maldição. É perigoso? Não tenho certeza. Nunca vi esse tipo de maldição antes. O que é? O que é isso? Não senti nenhuma flutuação de magia aqui. Isso é normal. Maldições estão sempre escondidas. Elas agem de forma diferente da magia ou do poder mental. Se você pudesse senti-las facilmente, não seriam chamadas de maldições. Moshi Moshi imitou Saul e cavou algumas covas, confirmando as manchas de sangue e pedaços de carne. Seremos amaldiçoados só de tocar nestas sepulturas? Perguntou Saul atrás dele. Esta maldição não é simples. Mas por esse motivo, você não precisa se preocupar em ser amaldiçoado facilmente. Quanto mais poderosa uma maldição, mais complexas são as suas condições para ativação. Moshi Moshi sacudiu os pedaços de carne em seu manto e examinou atentamente o sangue. Provavelmente é uma maldição relacionada ao sangue, concluiu. Então, jogando o manto de lado, retornou à serra. Ainda assim, este lugar não parece ser a origem da maldição. Parece mais parte de um ritual de apoio, e nem mesmo um ritual essencial.
Moshi Moshi olhou para o portão da cidade firmemente fechado. Se quisermos quebrar a maldição, teremos que entrar. Saul disse calmamente, mas acho que é muito perigoso lá dentro. Tem certeza de que quer ir? Os olhos de Moshi Moshi se moveram de um lado para o outro, então ele disse, entraremos sim. Desde quando magos temem o perigo? Alguém ousou nos desafiar à nossa porta. Se eu não responder, não será uma vergonha para a Torre dos Magos? Os bruxos, é claro, temiam o perigo. Quanto mais os aprendizes de bruxo. Saul nunca acreditou que bruxos fossem do tipo que se precipitavam no perigo como tolos. Este Moshi Moshi definitivamente tinha seus próprios segredos. Entrar na Grind Sailtown pode não ser uma questão de vingança. Provavelmente havia algo valioso dentro. Saul não se importava. Cada um tinha sua própria agenda. Uma vez dentro da cidade, cada um depende de suas próprias habilidades. Se algo acontecesse, não haveria ninguém para culpar. Moshi Moshi caminhou à frente, colocando as duas mãos no portão e desta vez, o velho louco não pareceu impedi-los e empurrou. Ouviu-se o som de madeira estalando. O portão se abriu e um ferrolho quebrado caiu no chão atrás dele. Se estiver preocupado, Saul pode ficar aqui fora. Não precisa entrar, disse Moshi Moshi sem nem virar a cabeça, passando por cima do ferrolho caído e entrando na cidade. Saul não disse nada. Caminhou até a soleira e olhou para dentro. Ainda a mesma rua um pouco decrépita, só que agora sem uma alma à vista. O diário também não apareceu para alertar Saul. O que significa que a presença de Moshi Moshi desempenhou um papel significativo nessa empreitada. Devo dizer, como esperado de alguém que está estacionado há muito tempo em um posto avançado da Torre dos Magos. É preciso muita habilidade para ocupar esse tipo de posto. Saul sorriu fracamente e seguiu para dentro da cidade. Assim que ele cruzou a soleira e o ferrolho quebrado, o portão atrás dele se fechou com um estrondo alto. Saul olhou para trás. Isso parece saído de um filme de terror. Ele se virou novamente e viu que Moshi Moshi já havia chegado ao cruzamento e estava prestes a virar. Saul rapidamente acelerou o passo. Logo depois que Saul desapareceu na cidade, um novo ferrolho de madeira apareceu silenciosamente no portão bem fechado. Ao mesmo tempo, uma grande caravana de quase 100 pessoas atravessava o deserto em direção à cidade Borderfall. Esta era a caravana de Kenas. Na carruagem mais grandiosa e luxuosa estava a 17ª princesa de Kenas. Ela tinha pouco mais de 20 anos e era solteira. No entanto, sua figura era atraente e sua expressão sensual, uma sedutora experiente que já tinha visto de tudo. Só que agora seu charme havia perdido o efeito. O homem sentado no canto da carruagem apenas segurava sua harpa. Ele não parecia nem um pouco interessado em abraçar seu corpo macio e perfumado.